Lux et Tenebrae. Crônicas de Krishna. Orans. Muito bem. Assim como fizestes antes, Krishna, deveis sincronizar-se com o coração da vida. Lembre-se, sempre que faltar algo em seu jardim, é desta mesma forma que procederás. Lembra-te, a fonte fornece tuas necessidades, para que tu, como bom jardineiro, possas cuidar adequadamente do jardim, para que então seus visitantes possam deleitar-se com esse jardim. Krishna acenou com a cabeça e Arcos prosseguiu. Este processo chama-se Orans e é algo extremamente essencial para o bom jardineiro. Sabe o que faz o bom jardineiro? Krishna respondeu. Estar em contato com a fonte? Arcos prosseguiu. Sim, estar em contato com a fonte torna o bom jardineiro completo. Eu te disse que Recordatus divide-se em 4 passos que estão em suas mãos, certo? Porém, também vos disse que existe muita coisa essencial que está além destes passos, mas que, porém, não estão em suas mãos. Pois bem, se um jardineiro não sintoniza-se com a fonte, torna-se um jardineiro incompleto, porque é limitado pela própria incapacidade. Agora, um jardineiro que sintoniza-se com a fonte é diferente. O bom jardineiro, ao sintonizar-se com a fonte, torna-se um só com ela, e a própria fonte ajuda-o a cuidar de seu jardim. Sendo um só com a fonte, o bom jardineiro deixa de estar limitado pela sua incapacidade, pois a própria fonte, que tem todos os outros passos essenciais em mãos, une-se com ele para cuidar do jardim. Então o bom jardineiro faz o que pode e, com a ajuda da fonte, faz o resto, tornando-se completo. Por isso, para que Recordatus funcione de maneira eficiente, é necessário essa sintonia. Agora, minha criança, repita o mesmo processo. Lembre-se, bata na porta e ela se abrirá. Pedi e recebereis, esta é a promessa da fonte ao bom jardineiro. Krishna acenou com a cabeça e respondeu, tudo bem. Logo, Krishna repetiu mais uma vez o processo, colocando-se diante do livro da vida e concentrando-se na conexão com seu coração. Então, Krishna colocou suas mãos sobre o livro, tentando mais uma vez se sintonizar com o coração da vida. Após um tempo colocando sua concentração no livro, um som forte e rítmico soou em seus ouvidos. Sentindo-se alegre por ter conseguido ouvir estes sons mais uma vez, Krishna começou a regular sua respiração, enchendo-se de ar, tentando sincronizar as batidas de seu coração com as do coração da vida. E assim o tempo foi se passando, mas mesmo passando uma vez antes por este mesmo processo, ainda sentia uma grande dificuldade em fazê-lo. Então Arcos sussurrou, criança, você já está indo bem. Já está bem mais hábil. Abra sua boca. Os ajudarei mais uma vez. Krishna obedeceu e abriu sua boca. Arcos mais uma vez levantou o voo e, gentilmente, em frente à face de Krishna, soprou em sua boca. Mais uma vez, um frescor parecia tomar conta de seus sentidos enquanto o ar puro caminhava pelo seu peito. Logo, sentiu que seu coração havia ficado mais sensível aos seus esforços e, ajustando sua respiração, mais uma vez sincronizou seu coração ao coração da vida. Um só coração parecia bater, e as batidas de seu coração, uma vez mais, tornaram-se indiscerníveis entre as fortes batidas do coração da vida. Agora em sincronia, Krishna voltou sua atenção para o fio que ligava seu intelecto e seu coração pedindo, suplico-vos, concedei-me alimento para a semente da vida. Logo, o menino conduziu pelo fio seus pensamentos rumo ao seu coração. Observando as vibrações que te dirigiam pelo fio condutor,
Christian esperou um pouco ansioso. Alcançando seu coração, seus pensamentos começaram a transfigurar-se novamente em uma linguagem incompreensível ao intelecto. E logo as vibrações que ecoavam em seu coração, agora diferentes, dirigiram-se pelo mesmo fio condutor que subia ao céu. Porém, desta vez, assim que as vibrações partiram de seu coração, Christian tornou-se incapaz de continuar seguindo sua trajetória pelo fio condutor, e a confusão se instalou em sua mente. Percebendo isso, Arcos sussurrou: "Meu garoto, não se preocupe. Já vos disse, estou aqui hoje para ajudá-lo a passar por experiências fora de seu alcance para que, quando tentes, tenhas uma base de como fazer e do que fazer." E então soprou mais uma vez na face de Christian. E a trajetória de seus pensamentos, que estavam fora do alcance de sua percepção, novamente tornaram-se visíveis aos olhos de sua alma. Então, novamente a porta estava fechada. Aos olhos de Christian, as rajadas de vento que pareciam ser suas súplicas batiam na porta que fechava mais uma vez o canal. E Christian, sem demora, repetiu seus pedidos. Passando por diversas vezes pelo processo, batendo sem cessar na porta, inevitavelmente ela se abriu, dando a Christian a passagem para alcançar a fonte. Repetindo seus pedidos mais uma vez, Christian repetiu Orans e esperou. Assim como antes, Arcos só lhe havia permitido ver a trajetória até a porta. Algum tempo se passou e Christian esperou pacientemente. E mais uma vez, pelo mesmo fio condutor, vibrações mais intensas e fortes se dirigiram do céu a Christian, logo alcançando seu coração. Porém, desta vez foi diferente. As vibrações, assim que alcançaram seu coração, não foram traduzidas para seu intelecto, mas ecoaram como um trovão em seu coração, retumbando por todo o seu cor. Logo, sons de diversos animais selvagens ecoavam pelo vale. Sons de rugidos, uivos e muitos outros de feras selvagens alcançaram os ouvidos de Christian. Aquele som trovejante parecia agitar algumas feras selvagens que se escondiam pelo vale. As vibrações pareciam, a partir de seu coração, vibrar por todo o seu corpo. E onde vibrava parecia encher de vida, como se renovasse todo o seu ser. De seu coração, um leve brilho vermelho quase imperceptível brilhava, e seus batimentos cardíacos pareciam se fortalecer, como se seu coração gritasse de alegria. Assim que o som trovejante entrou em seus ouvidos, Christian abriu os olhos e, percebendo os sons de feras selvagens, voltou seus olhos para Arcos. Mas antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, um forte brilho apareceu nos céus. Uma coluna de luz parecia rapidamente dissipar a névoa que cobria os céus acima de Christian. A coluna de luz abriu uma brecha, uma grande área circular na névoa espessa. Assim que a coluna de luz desapareceu, os raios de sol sem impedimento passavam pelo espaço aberto por entre a névoa, dirigindo-se à terra. Christian olhou para tudo aquilo maravilhado. Então um fenômeno curioso ocorreu. Assim que os raios solares alcançaram o solo, toda a terra em que tocava, estando seca ou não, infértil ou não, parecia encher-se de vida. Toda a erva daninha em que tocava, com o calor dos raios solares, parecia rapidamente murchar e se tornar pó, e as árvores infrutíferas, como se lançadas ao fogo, tornavam-se cinzas. Assim que os raios solares alcançaram Christian, o menino sentiu uma vez mais a mesma sensação que sentiu no Vale de Franciscus. Os raios solares pareciam enchê-lo de vida. Quando alcançaram o seu coração envolto em chamas, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Assim que os raios de sol tocaram seu coração, as chamas que o envolviam alcançaram uma intensidade sem precedentes, como se ligadas à sua fonte e alimentadas pela mesma. As chamas, pouco a pouco,
tornavam-se mais douradas, como se assumissem cada vez mais o aspecto do sol, tornando o calor das chamas e dos raios solares indiscerníveis, como se irradiassem de uma mesma fonte. O alcance da luz e do calor das chamas se expandia conforme elas se intensificavam, criando uma região limpa de ervas daninhas e tornando a área de terra viva cada vez maior. Por onde a luz e o calor passavam, a terra ganhava vida e as plantas silvestres eram destruídas. Os raios do sol, como se estivessem em missão, pareciam concentrar-se rumo a um único ponto. Os raios solares começaram a se dirigir lentamente à região em que a semente da vida estava semeada, e como se atraídos pela semente, adentravam o solo cheio de vida, fazendo-o brilhar cada vez mais intensamente. Christian, saindo de seu estupor, virou-se para Arcos ao seu ombro e perguntou: "O que é isso?" Arcos respondeu com uma voz alegre: "Minha criança, parece que aquele que tem tudo em mãos decidiu vos dar uma ajudinha no seu jardim." Christian, um pouco confuso, disse: "Sim, mas o que está acontecendo? Por que as ervas daninhas tornaram-se pó? E por que as árvores infrutíferas viraram cinzas? O que foi aquela coluna de luz e o que aconteceu com as chamas de meu coração? E por que parece que os raios solares são todos atraídos pela semente?" Arcos divertidamente respondeu: "Minha criança, você faz muitas perguntas. Lembre-se, não vos falei que as plantas silvestres que se proliferam pelo seu cor são sensíveis à luz e ao calor? Elas não suportam a luz e o calor e por isso são destruídas quando os raios solares descem sobre elas. Quanto às chamas de seu coração, o que você acha que aconteceria com uma pequena brasa de fogo se caísse em meio a um monte de palha?" Christian respondeu: "Pegaria fogo na palha." Arcos continuou: "Exatamente, minha criança. A brasa, alimentando-se da palha, consumiria tudo ao seu redor, aumentaria em intensidade e incendiaria tudo. Você vê? O mesmo acontece agora com as chamas de seu coração. Alimentadas pela fonte, elas crescem e se intensificam. Quanto à mudança de seu aspecto, vou deixá-lo meditar sobre isso, minha criança. Você é o que você come ou você come o que você é?" Christian ficou confuso, mas Arcos continuou: "Minha criança, qual dirias que é a diferença entre uma poça de água e um rio?" Christian respondeu: "O tamanho." Arcos prosseguiu: "Uma poça de água, minha criança, assim como o rio também é água. Porém, o rio é nutrido por uma fonte, que brota e alimenta o rio. Já a poça de água não. Mas o que aconteceria se a poça de água começasse a ser alimentada por uma fonte?" Christian respondeu: "Ela se tornaria um rio?" "Exatamente", Arcos respondeu. "Pouco a pouco, a poça assumiria o aspecto do rio, e não mais seria uma poça, mas um rio." Christian não sabia onde Arcos queria chegar. "Muito bem, criança. Então, suponhamos que hajam uma poça de água e um rio que estão extremamente próximos um ao outro. Em um determinado momento, um canal abre-se do rio, fazendo com que a água desça em direção à poça que estava em um terreno mais baixo. A poça, alimentada pelo rio, agora cresce em tamanho e pouco a pouco assume o aspecto de um rio. Ambos alimentados pela mesma fonte, pela sua proximidade, começam pouco a pouco a se tornar um, até que ambos se fundem em um só. Não há mais separação, ambos são o mesmo. Agora, neste momento, Christian, se entrastes nesse rio, serias capaz de discernir pela temperatura da água qual parte da água pertencia ao pequeno rio e qual parte dela pertencia ao grande rio?" Christian respondeu: "Impossível." Então Arcos continuou: "Exatamente, pois ambos compartilham da mesma fonte. Ambos são formados pela mesma água, e já não é mais possível chamá-los de ambos, já que se tornaram um. O mesmo acontece com o calor das chamas e os raios solares. Ambos compartilham o mesmo espaço, são alimentados pela mesma fonte e formados pela mesma água." Christian, acenando com a cabeça, respondeu: "Entendi." Arcos então prosseguiu: "Quanto à sua outra pergunta,
Como eu disse, pedistes alimento para a semente. E aquele que tem tudo em mãos decidiu vos ajudar e dar ele mesmo de comer a semente. Veja, olhando para o local onde havia semeado a semente da vida, Christian observou os raios solares que adentravam o solo, fazendo a terra irradiar um belo brilho dourado. Logo, em meio à terra brilhante, um pequeno buraco começou a abrir-se na terra de baixo para cima, irradiando um brilho ainda mais intenso, como se naquele buraco houvesse um belo tesouro irradiando luz. Logo, Christian contempla uma pequena planta esverdeada brotando do chão. Alimentada pela intensa luz, a pequena planta cresce pouco a pouco diante dos olhos de Christian. Então, aos seus olhos, uma pequena planta que parecia atrair a luz ao redor para si tornou-se discernível. Era verde brilhante, tinha algumas belas folhas cheias de vida e um pequeno botão que estava fechado. A flor, mesmo que ainda não houvesse desabrochado, ainda exalava uma fragrância maravilhosa pelo ar, e o botão também parecia brilhar em uma luz dourada e avermelhada. Que beleza! Christian exclamou. Porém, assim que sua voz terminou de ecoar, Christian sentiu uma gota de água cair acima de seus olhos e escorrer pela sua face. Olhando para cima, cheio de surpresa, seus olhos contemplaram nuvens brancas e imaculadas que choviam sobre onde estavam, e pareciam ter como objetivo regar a bela planta. Assim que as gotas de água tocaram sua pele, Christian sentiu-se mais vivo do que nunca, mas ao mesmo tempo em transe, como se seus sentidos se recolhessem. Quando a chuva caiu sobre a flor, como se gritasse de alegria, a plantinha dançava de felicidade, e pouco a pouco o botão se abriu, revelando uma bela flor com pétalas douradas e prateadas brilhantes, cercando o seu centro semelhante a uma joia vermelha. Assim que a flor desabrochou, as nuvens pouco a pouco começaram a dissipar-se, cessando então a chuva. Assim que a chuva terminou, Christian, saindo de seu transe, olhou para o céu e notou um detalhe, e disse: "O quê?" O espaço que foi aberto por entre a névoa escura estava pouco a pouco fechando-se novamente. A névoa parecia esforçar-se para tomar novamente aquele espaço, e lentamente começou a impedir outras vezes os raios solares de passarem, até que fechasse novamente a abertura criada pela coluna de luz. Assim que a névoa começou a impedir a passagem dos raios do sol novamente, as chamas que envolviam seu coração, agora não mais alimentadas pelos raios de sol, pareciam pouco a pouco a voltar ao normal, e a terra que brilhava devido aos raios solares já não mais o fazia como antes. Conforme a intensidade das chamas novamente diminuía, a área do alcance de sua luz e de seu calor recuavam rapidamente, deixando uma grande área circular limpa de qualquer planta silvestre ao redor. Porém, pouco tempo depois, já era possível ver novas ervas daninhas brotando em alguns dos lugares limpos. Só o que restava agora era a terra ainda mais úmida pela chuva e uma belíssima flor que não cessava seu brilho. Christian, maravilhado com aquela bela flor brilhante, então sussurrou: "É lindo." Arcos, então, em seu ombro respondeu: "É mesmo, minha criança. O semeador vos deu uma bela flor para plantar." Christian sorriu para Arcos e com um sussurro disse: "Deus sim, obrigado." E como se respondesse ao seu agradecimento, a própria flor, por um momento, intensificou seu brilho, logo voltando ao normal. No próximo capítulo de Lux et Tenebra, preparativos.